Amém, irmãos? O Senhor, Ele é bom, né? Ele tem feito maravilhas no nosso meio, como o William falou, mesmo quando, em algum momento, nós possamos achar que nós estamos passando despercebidos. Mas o Senhor, Ele continua cuidando de nós, derramando sua providência, seu cuidado sobre nossas vidas. Eu gostaria que a gente pudesse orar mais um pouquinho essa tarde. Amém, Pai? Muito obrigado por tudo que já recebemos de Ti. Obrigado porque Tu mesmo, ó Deus, tens sido providência, provisão nas nossas vidas. Ó Deus, queremos estar inteiramente dependentes da Tua graça sobre nós, do Teu direcionar, do agir do Teu Santo Espírito. Graças Te damos, Deus, que Tu tens nos dado vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. O Senhor, Ele tem dia após dia nos chamado para vivenciar uma vida de intimidade e comunhão com Ele. Lá em 2 Samuel 7:22, nós vemos que grandioso és Tu, Senhor Deus, porque não há ninguém semelhante a Ti, e não há outro Deus além de Ti, segundo tudo o que nós temos ouvido. Amém, irmãos? Esse é o nosso Deus. E orando um pouquinho durante essas últimas semanas, buscando direção do Senhor sobre o que compartilhar hoje, o Senhor lembrou-me do livro de Abacuque. E foi até uma lembrança meio que despretensiosa, porque nós estávamos ali começando um novo livro de devocional com as crianças. E o texto que eu li, determinada noite, é bem singelo, mas foi um texto que tocou muito meu coração. E eu queria começar hoje compartilhando um pouquinho com vocês esse texto. O texto dizia o seguinte: uma das coisas boas de viver o propósito que Deus planejou para nós, quando Ele nos fez, é que não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor, nós ainda podemos nos alegrar em Deus. Se eu vivo com um propósito de ter amigos e de agradar amigos, quando meus amigos se forem, eu não terei mais motivo algum para viver. Se eu vivo com o propósito de ser bonito e saudável, quando eu estiver velho ou ficar doente, eu não terei mais uma razão para viver. Se eu vivo para ganhar dinheiro, a fim de comprar coisas, alguma coisa pode acontecer que me faça perder tudo. Então, o que farei? Um dos profetas de Deus no Antigo Testamento foi Abacuque. Abacuque viveu em Jerusalém, onde ele e seus vizinhos tinham casas confortáveis e viviam em paz. Abacuque viveu para gozar e glorificar a Deus. Seus vizinhos, contudo, viviam para agradar a si mesmos. Porque Abacuque era um profeta, Deus mostrou a ele o que aconteceria no futuro. Soldados inimigos iriam destruir Jerusalém em uma guerra. Eles queimariam suas casas confortáveis e perder tudo. E Abacuque e seus vizinhos seriam deixados sem nada. Claro que Abacuque não desejava perder tudo. Claro que Abacuque não desejava o sofrimento. Mas, contudo, o propósito de Abacuque não era desfrutar das coisas, e sim desfrutar de Deus. Amém, irmãos? E ele estava disposto e disponível para ouvir o que Deus tinha para falar com ele. Amém? E essa tarde eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse profeta. Nós vamos dar uma breve navegada sobre o livro de Abacuque. E para começar, eu gostaria que a gente pudesse estar abrindo Abacuque, capítulo 3, do versículo 17 ao 19. Eu creio que esse texto, para alguns, pode até ser um texto que a pessoa consiga falar de cor. É um texto tão falado, né? Diz o seguinte:
Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Ou seja, muitas vezes a gente lê esse texto de Abacuque e já finaliza, mas esse último detalhe, ao mestre de canto para instrumentos de corda, muitas vezes é um detalhe que a gente não leva em consideração. Mas aqui, Abacuque ele estava escrevendo para o povo de Israel, incentivando eles a louvar essas palavras que ele acabou de escrever. Amém? E eu creio que, como eu falei, para muitos de nós, esse é um trecho da Bíblia, muito citado, muitas vezes decorado, e realmente é um texto muito impactante. É um texto que, em muitos momentos da vida, eu creio que para alguns, foi um texto que o Senhor falou profundamente no seu coração. Amém? Mas eu gostaria de fazer um contraponto. Olhem só como o livro de Abacuque começa. Abacuque 1:1. Ele diz o seguinte: sentença revelada ao profeta Abacuque. Vocês acham que deve ter acontecido alguma coisa nesse meio tempo, entre Abacuque 1 e o final do livro de Abacuque? Quão diferente esse livro começa e finaliza. O que aconteceu durante esse processo? E desta forma, irmãos, hoje à tarde, a nossa ideia é navegar um pouco nesse livro e tentar compreender e destacar algumas aplicações deste relato para a nossa vida. Por questão de tempo, nós não vamos conseguir passar por todo o livro de Abacuque, embora seja um livro de apenas 3 capítulos, mas nós vamos pensar alguns trechos para que a gente possa estar se debruçando sobre ele. Amém? Como ponto de partida, é importante e interessante nós entendermos um pouquinho do contexto da vida do profeta Abacuque. Não sei se todos conhecem, mas nós entendemos e nós buscamos algumas pesquisas que não existem tantas informações sobre o profeta Abacuque. O profeta Abacuque, praticamente, ele só é mencionado no seu próprio livro, não é? E uma outra referência ao próprio livro de Abacuque, que é feita lá no Novo Testamento. Mas, devido a algumas dificuldades de colocar o profeta ali, na linha do tempo, nós chegamos que a maioria dos teólogos e arqueólogos bíblicos, eles indicam que o profeta Abacuque provavelmente foi contemporâneo do profeta Naum, do profeta Sofonias, de Jeremias, durante os reinados de Josias e Joaquim no Reino do Sul. Obrigado, Lequinho. Nós sabemos que o nome Abacuque vem da palavra com significado abraçar ou lutar, que são exatamente significados bem sugestivos para como a gente vai ver que o texto, o livro de Abacuque, ele vai se desenrolar. Então, nós vemos também que esse livro, ele apresenta-se como um processo de conversa do profeta com Deus, para compreender como um Deus santo, ele poderia usar uma nação perversa, como os babilônios, os caldeus, para disciplinar o povo de Judá. E assim, pela fé, durante o desenrolar do texto e ao final do processo, Abacuque aceita o que o Senhor lhe diz e ele se apega às promessas feitas por Deus para o povo de Israel e para a sua vida. Como profeta, ele foi usado por Deus para ajudar a levar o seu povo para os pés de Deus.
e trazer palavras diretamente de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Ele também lutou contra o declínio espiritual da sua nação, do povo de Israel, e ele conclamou o povo para voltar os olhos a Deus, baseado na aliança que Deus fez com Israel. Irmãos, Abacuque não viveu em dias fáceis. Abacuque viveu em um momento que antecipava uma grande invasão contra o povo de Israel. Uma invasão que há poucos anos eles tinham testemunhado quando os assírios invadiram o reino do norte e levaram o reino do norte exilado. E Abacuque agora, ele estava de frente de algo muito parecido, mas agora com o reino do sul, com o seu próprio povo. Ele viveu nesse reino de Judá e, como eu falei um pouco antes, eles viram com calamidade o que Deus tinha feito com o reino do norte, com as outras 10 tribos restantes. As tribos que não foram Judá e Benjamim, que ficaram fiéis a Davi. Na época, Abacuque viu e sofreu, vendo quão miserável era um povo idólatra que tinha se desviado do seu Deus. Nós, quando lemos os livros de Reis e Crônicas, nós vemos que esse processo era um processo que acontecia com uma certa frequência, né? Alguns reis se levantavam, tanto no Reino do Norte como no Reino do Sul, que eram reis que faziam o que era mal perante o Senhor. E o Senhor ali, ele pesava a sua mão, ele usava seus profetas para conclamar que aquele povo voltasse aos caminhos de Deus. E, por outro momento, Deus levantava reis. Reis eram levantados que faziam o que era bom perante Deus. E ali, aquela nação prosperava. E aí, nós chegamos em 2 Crônicas 34, 2, que diz o seguinte: Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Quando Abacuque, ele já era um profeta de Deus, ele vivenciou esse tempo de grande alegria, onde o rei Josias reinou e fez o que era bom diante de Deus. Nos tempos de Josias, foram derribados os altares e postes ídolos foram destruídos. O templo de Salomão, ele tinha sido restaurado há pouquíssimos anos ainda no reinado de Josias. Nesse processo, o livro da lei, ele foi encontrado novamente, e a partir daí, nós vemos lá em 2 Crônicas 34, 31, dizendo: o rei Josias se pôs em pé no seu lugar e fez aliança diante do Senhor, para o seguir e guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o seu coração e de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. Esse era o rei que Israel estava vivenciando. Era o rei que estava levando o povo de Israel para os caminhos do Senhor. E assim, diversas reformas no reinado de Josias foram implementadas. Porém, com a morte de Josias, houve uma certa instabilidade no reino. O filho de Josias, Jeoacás, reinou apenas 3 meses e acabou sendo deposto do seu reinado, e o Egito, que estava se avizinhando contra o povo de Israel, o povo de Judá, estava impondo ao povo de Jerusalém pesados tributos. Após essa deposição, houveram uma sucessão de reis em Jerusalém, que faziam o que era mal perante o Senhor. A sucessão seguiu-se. Veio Joaquim, Zedequias, todos estes com atitudes que eram mais diante de Deus, inclusive desfazendo inúmeras reformas que Josias
havia implementado. E, como consequência, o povo de Jerusalém, o povo de Israel, começou a vivenciar um retorno da idolatria e corrupção. Culminando exatamente onde Deus traz uma grande promessa, uma grande palavra para Jeremias, trazendo juízo sobre o reino de Judá. Dessa forma, ao termos esse juízo, acaba-se tendo o que nós conhecemos como o exílio babilônico. Então, irmãos, garanto a vocês que nesse período onde Abacuque viveu, não foram dias fáceis. Foram dias onde Abacuque saiu de ver um povo que buscava viver o que Deus havia ordenado. E agora estava vivenciando um momento onde o povo estava perdido em sua própria idolatria, buscando outros deuses a não ser o Deus vivo. Então, nós vemos que, nesse período, a Babilônia ela começa a surgir como uma força poderosa na região. Ela domina os assírios, que outrora tinham dominado o reino do norte. Ela luta contra o Egito e é bem-sucedida. E essa mesma Babilônia, ela está se avizinhando do reino do sul, do reino de Judá. E é nesse momento que Abacuque começa a sua interação com Deus. Ele começa a conversar com Deus. Ele começa a buscar do Senhor. E nós podemos ver exatamente isso em Abacuque 1, a partir do versículo 2. É nesse momento que Abacuque ele está com o coração compungido. E ele diz o seguinte, ele ora a Deus falando, até quando, Senhor? Clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás. Até quando gritarei violência, e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. Irmãos, esses versículos, eles são versículos que apresentam Abacuque enxergando a decadência espiritual do povo de Deus, do povo de Israel. Ele fica muito inquieto com essa situação. Não sei vocês, mas alguns momentos eu também me achei um pouco parecido com Abacuque, com o que estamos vivendo, não é? Quanta inquietação, muitas vezes, o nosso coração não tem ficado. E assim como Abacuque, né, ele questiona o próprio Deus sobre esse cenário de destruição espiritual, de idolatria, de um povo que vive pelo seu próprio entendimento. E ele questiona como um Deus santo e justo pode permitir a existência do mal tão forte, especialmente no meio do seu povo. Será que esse Deus não vai fazer nada? Ele pergunta porque Deus não está tomando nenhuma providência a respeito dessa situação. Uma situação tão difícil. Ele desejava ver o seu povo renovado, como no tempo do rei Josias. Ele estava farto de ver o que era mal diante do Senhor sendo praticado pelo povo. E dessa forma, Abacuque, na sua agonia, na sua falta de tranquilidade, ele faz essa oração ao Senhor. Ele busca de Deus a resposta para as suas inquietações. E Deus, ele finalmente responde a Abacuque e garante a ele que, ainda que o próprio Abacuque não pudesse ver, o Senhor estava operando em meio às nações. Não será que muitas vezes, como nós, quantas vezes já ficamos inquietos, achando que Deus está inerte? Mas Deus vem e diz, eu estou vendo. Eu
estou agindo. Você pode não acreditar, não achar que está vendo com seus próprios olhos. Mas ele diz, eu estou vendo. E aí a resposta de Deus para Abacuque é uma resposta que para mim me pegou até digamos assim, desprevenido. Porque muitas vezes eu penso um pouco como Abacuque e fico me questionando, Senhor, até quando alguma situação, até quando tu não vai vir em meu socorro? E aí Deus ele respondeu para Abacuque da seguinte forma, Abacuque, capítulo 1, a partir do versículo 5, diz, eu vou ler alguns versículos, tá? Não vou ler todos, mas ele diz o seguinte, no 5, olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão, se alguém lhes contar. O 6 diz, eis que entrego os caldeus, nação cruel e impetuosa. Lá no 7 ele diz que os caldeus eles são pavorosos e terríveis. No 8 ele diz, os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. No 9 ele continua dizendo, eles todos, os caldeus, vêm para fazer violência. No 10 ele fala, os caldeus zombam dos reis, os príncipes são motivos de riso para eles, e riem de todas as fortalezas, porque, amontoando terra, as conquistam. Irmãos, não sei vocês, mas dá um pouco de medo, não? Você ouvir do próprio Deus que esse povo está vindo ao encontro, ao seu encontro. E esse povo, ele vai trazer juízo de Deus sobre o povo de Israel, de Judá. Eu não sei vocês, mas definitivamente, eu creio que Abacuque não ouviu aquilo que ele estava esperando ouvir de Deus. Ele esperava alguma palavra de esperança, provavelmente, para ele, do ponto de vista dele. Ele esperava que Deus enviasse a seu povo uma nova liderança. Ele esperava que Deus retirasse os líderes perversos e colocasse outros líderes. Ele esperava que Deus fizesse, na sucessão dos reis, tirando um rei que era mau diante de Deus e colocando um rei tal como o avô Josias, que poderia implementar diversas reformas religiosas no povo, né? Entre o povo. Mas não foi assim que Deus respondeu. Né? Abacuque saiu de um momento em achar que Deus não estava falando, para um segundo momento de dizer, eu achava melhor que Deus tivesse ficado calado, porque agora que ele falou, foi pior, porque ele está dizendo agora que vem os caldeus, que é tudo isso contra o povo de Judá. E aí, dessa forma, Abacuque, não satisfeito com o que ouviu, ele faz mais uma oração a Deus. Abacuque, capítulo 1, a partir do versículo 12, ele diz o seguinte, não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos, ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? E lá no 17, ele continua dizendo, quanto aos caldeus, será que esse povo, os caldeus, continuará a matar os povos sem dó nem piedade? E aí Abacuque, ele vai diante do Senhor nesse texto fazendo o seguinte, ele diz, tudo bem Deus, nós como povo de Judá, como teu povo, nós estamos em práticas idólatras, nós estamos distantes, fazendo o que é mal. Mas tu vem com esse povo caldeu,
que, entre aspas, é pior que a gente para nos dar juízo, para nos disciplinar. E Abacuque, ele, em uma maneira que eu creio até um pouco corajosa, ele fala em Abacuque 2:1 o seguinte, depois de orar assim: Senhor, estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ou seja, agora a queixa de Abacuque é: o povo de Judá, eles não estão diante de Deus, estão perdidos em suas práticas idólatras. E a segunda queixa é: mas Deus, tu vai trazer essa nação tão ímpia, para trazer juízo ao teu povo. E aí ele fica ali na torre de vigia e diz: sim, eu vou ficar aqui, esperando a tua resposta. Daqui eu não saio enquanto tu não me responder. E aí, em seguida, o Senhor Deus volta a responder a Abacuque. A partir de Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Ele diz: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, toma bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Ou seja, Deus está dizendo para Abacuque: registra o que eu vou dizer, que é importante. E aí ele continua dizendo: porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. E aí, irmãos, nesse texto, o que eu gostaria de pensar é exatamente uma das passagens do livro de Abacuque mais conhecidas, porque é exatamente essa passagem que ela é trazida para o Novo Testamento e citada 3 vezes. Né? Quando nós pegamos ali... Deixa eu pegar aqui... Quando nós pegamos ali Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 16, nós vemos essa passagem: o justo viverá pela sua fé, sendo trazida no contexto do poder do Evangelho. Romanos 1,16 diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por sua fé. Em outro contexto, lá em Gálatas 3, versículo 11, essa mesma frase é citada no contexto da justificação. Nós lemos o seguinte em Gálatas 3. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E, por último, lá em Hebreus, no contexto de confiança e de fé. Hebreus, a partir do capítulo 10, a partir do versículo 35. Nós lemos o seguinte: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Amém, irmãos? Eu trago um pouco desses versículos do Novo Testamento, porque era assim que o povo de Israel, ele enxergava
essa resposta de Deus a Abacuque. É assim que o povo enxergava, que mesmo diante da calamidade que estava às portas, o Deus dele, afirmava: o meu justo viverá pela fé. Amém? Então, Deus, mesmo diante da calamidade, mesmo diante da correção do seu povo, mesmo diante de uma nação ímpia às portas, uma nação tão violenta, Deus dizia: confie em mim, porque o meu justo viverá pela sua fé. Amém? Ou seja, o próprio Deus, Ele queria que isso estivesse nos nossos corações. Que nós pudéssemos ser lembrados que os caldeus, que muitos atribuíam tanta força às suas mãos, os caldeus que eram um povo tão violento, tão mau, ele também teria o juízo de Deus sobre si. Mas o povo de Israel, o povo de Deus, eles tinham uma luz no fim do túnel, mesmo diante de suas práticas idólatras, mesmo diante de verem o pecado tomando conta de tudo, eles poderiam confiar que Deus, Ele traria salvação e traria ensino e restauração ao seu povo. Abacuque, assim, começou a compreender que, em contraste da nação tão mortal dos caldeus, o povo de Deus poderia viver pela fé e ter a plena certeza que seria restaurado no tempo oportuno. Assim, irmãos, também não é conosco. Quantas vezes nós, nas nossas lutas, às vezes até mesmo nas disciplinas que o Senhor nos traz, nós achamos que não vamos conseguir ir adiante, mas o próprio Deus nos pega pela mão e diz: vem comigo, eu quero te disciplinar, eu quero te ensinar, mas eu te amo e quero que tu possa vivenciar a plenitude daquilo que eu te chamo. E assim, irmãos, nós temos que olhar para Cristo, aquele que nos traz a esperança. Existe palavra de esperança, irmãos, para os que estão em Deus, mesmo em meio ao caos e às dificuldades. Mesmo para muitos diante de crises mundiais, crises do nosso país, as lutas que para muitos podem estar se avizinhando, sejam lutas coletivas ou lutas individuais. Deus nos chama a viver por fé. E aí, durante todo o restante do capítulo 2, eu não vou entrar no tema, porque é exatamente Deus trazendo para Abacuque juízo sobre os ímpios. A partir do capítulo de Abacuque 2, versículo 6, nós vemos exatamente Deus trazendo 5 ais contra os caldeus. Ele diz que ai daquele que acumula o que não é seu. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade. Ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com o seu furor. E ai daquele que diz à madeira: acorde, e a pedra muda: levanta-se. Pode o ídolo ensinar? E aí, Deus continua falando ali com Abacuque, e mesmo diante da luta, Deus não tira a luta de Abacuque. Os caldeus continuam vindo. Mas Deus, Ele diz que toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, como podemos ver lá no versículo 14. Em outro momento, Deus, Ele diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. E aí, irmãos, para mim, essa resposta de Deus, ela é perfeita e completa para Abacuque. Que ele diz: Abacuque, a luta vem, a correção vem. Vão ser dias difíceis,
dias de caos e de calamidade. Mas confia, porque o meu justo viverá pela fé. E eu sou aquele em que toda a terra se enche do conhecimento da minha glória. Como as águas cobrem o mar, portanto, cale-se diante de mim, Deus, toda a terra. Não sei vocês, mas mesmo diante da luta de Abacuque, mesmo sabendo que é necessário ser corrigido, mesmo sabendo que o povo de Judá precisa voltar aos caminhos de Deus, mas ele tem fé, sabendo que o próprio Deus diz que vai permanecer junto com eles nesse processo. E é exatamente nesse ponto que Abacuque provavelmente compreende a imensidão e os desígnios de Deus para a vida do povo de Judá. E mesmo diante da calamidade, mesmo diante do pecado da nação de Israel, mesmo diante da desolação que está à espreita, ele compreende e registra os ensinamentos de Deus para o seu povo, para que o povo de Deus não esqueça quem é o Deus de Israel. E a partir daí, ele escreve talvez uma das passagens mais lindas e conhecidas que nós muitas vezes nos apegamos em meio às lutas, que é exatamente o capítulo 3 que a gente leu no começo. E é neste ponto, meus irmãos, que nós podemos aprender algumas coisas com esse relato de Abacuque, não creio? Muitas coisas nós podemos trazer para a nossa própria vida, para o que nós temos vivenciado hoje, não é? Abacuque, assim como muitos de nós, podem estar perguntando: Senhor, tenho testemunhado tanta iniquidade, tanta opressão, destruição e violência. Tenho visto discórdias, tenho visto a lei se afrouxar. Ímpios cercam os justos e a justiça é torcida. Alguma semelhança, que nós temos vivendo? Para muitos de nós podemos estar fazendo essa pergunta. Nós temos visto a palavra de Deus hoje ser desdenhada por muitos, ser desqualificada, uma tentativa de desqualificar a palavra de Deus. Há uma grande cruzada, irmãos, em marcha hoje, pelo menos é assim que eu vejo, contra os princípios bíblicos cristãos. Para onde você vai, seja no trabalho, na escola, na mídia, sempre você tem visto uma grande marcha para desqualificar os princípios bíblicos. Muitos locais que outrora eram locais de louvor e adoração, hoje têm se tornado cada vez mais estéreis. Nós vemos a Europa, os Estados Unidos, templos que outrora, templos do século XV, do século XVI, que outrora era um lugar de acolhimento, de lugar onde o povo de Deus se reunia. Hoje estão sendo desativados, porque já não tem mais tantas pessoas para ir até ali. E tem buscado outra funcionalidade para aquele local. O humanismo e as ideologias das mais diversas, elas tentam, dia após dia, na espreita, tomar um lugar nas mentes e corações, sejam de ímpios ou até mesmo de nós discípulos. Como nós não temos visto músicas, filmes, conversas, ensinos que, no fundo, buscam trazer uma ideologia para entrar no nosso coração. Algo que vai diretamente de encontro ao que Deus tem falado. O Evangelho, irmãos, tem sido combatido em muitos lugares do planeta e combatido até mesmo com violência. Alguns casos, nós temos realmente violência e perseguição implacáveis contra o povo de Israel, de Deus. Uma violência que até mesmo busca tirar a vida das pessoas. Mas em outros casos, que esse assim, muitas vezes é muito mais próximo de nós. Essa violência, essa necessidade de combater a palavra de Deus, ela entra sorrateiramente. Quase imperceptível para os mais desavisados. E
Nós acabamos, muitas vezes, sendo encantados pelas palavras bonitas e, muitas vezes, a consequência dessas elogios são tão devastadoras quanto nesses locais onde há uma perseguição implacável. Porque ela mina, ela tira, ela busca destruir a nossa fé em Deus. E até mesmo eles conseguem ser pior do que uma perseguição implacável, porque sorrateiramente vai pouquinho de cada vez, fazendo com que, em algum momento, quando eu era adolescente, alguns amigos meus adolescentes da igreja diziam: Tiago, eu estou deixando a igreja, não sei nem porquê, só sei que eu cheguei nesse estágio. E muitas vezes é assim, vai ali sorrateiramente, dia a dia, um pouquinho de cada vez. E quando nós vemos, nós estamos em práticas idólatras, em práticas ímpias. E é assim, irmãos, que Abacuque compreendeu que a justiça de Deus, ela opera no cronograma que transcende a nossa compreensão. E muitas vezes nossa impaciência, ela não consegue compreender que o que para nós é um sinal de indiferença e silêncio, mas é Deus preparando o momento certo para a sua ação. Como nossa mente, nossa visão, ela é limitada. E nós queremos, muitas vezes, trazer essa limitação para Deus, achando que Deus ele está distante, que Ele não olha, que Ele não ouve, que Ele, para muitos, pode até ser forte, mas podem se perguntar no seu coração que Deus é conivente com o mal, ou que Deus, deixa o mal agir descontroladamente e não faz nada. Mas não é assim, irmãos. O nosso Deus, Ele está atento. Ele está vendo. Ele está ouvindo. E Ele está no seu trono, reinando sobre tudo e todos. Nós não podemos nos esquecer dessa verdade. O tempo de Deus, ele não é nosso tempo. Mas certamente Deus, Ele está agindo como o próprio Deus respondeu ali naquele momento para Abacuque. A aparente demora de Deus em agir, muitas vezes é Deus manifestando a sua longanimidade e misericórdia para com nossas vidas, nos proporcionando o privilégio de podermos estar sendo conduzidos em amor, pelo seu próprio amor, para uma vida de retidão, uma vida totalmente rendida aos seus pés. Amém, irmãos? Que possamos compreender que muitas vezes a calamidade e o caos, muitas vezes tudo isso na nossa vida é instrumento de Deus para nos aperfeiçoar. Mas Ele diz: estás sendo aperfeiçoado, mas o meu justo viverá pela fé. Você se mantiverá firme aos pés de Cristo. Amém? Que possamos levar as nossas súplicas e queixas diante de Deus. O livro de Abacuque nos ensina que nós possamos nos achegar a Ele com o coração totalmente aberto para ouvir a sua palavra, para ouvir as suas respostas às nossas indagações, confiando na sabedoria, na soberania e no tempo perfeito de Deus. Dessa forma, irmãos, nós somos desafiados a descansar na certeza de que Deus está no controle de tudo. E tudo aqui é tudo. Eu costumo dizer, Gabi não está aqui, mas tem um irmão que dizia: o que é tudo? Aí a gente, não sei, é tudo, né? E aí a gente ficava rindo, mas nessa brincadeira é exatamente isso, que muitas vezes nós esquecemos que tudo é tudo. A soberania de Deus, são as coisas grandes, é no universo. Mas a soberania de Deus é também nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Que nós possamos reconhecer essa soberania. Que não possamos cair no erro de achar que a soberania de Deus não é tão bem soberania e viver nossas vidas sem entender que nós temos um Senhor sobre nossas vidas.
nas pequenas atitudes, nas pequenas escolhas. E assim, irmãos, como Abacuque, muitas vezes a gente fica se perguntando, mas Deus, o que é que eu posso fazer diante do mal, diante da calamidade, diante das lutas, né? Nós vemos muitas vezes pessoas fazendo coisas tão impossíveis nas lutas e calamidades. E assim como Abacuque, nós possamos aprender a nos colocar na torre de vigia em oração, clamando ao Senhor. Nós temos visto a situação do nosso país. Nós temos visto a situação do mundo. Nós temos visto a nossa própria situação particular. Mas nós sabemos que Deus, Ele é soberano. E tem uma visão completa de todas as coisas. Ele é o Senhor sobre tudo, Ele é o Senhor do mundo. E age entre as nações para cumprir os seus propósitos. É esse o Deus a quem nós servimos. Assim como Abacuque, que nos coloquemos nesse local e guerreemos em oração. Quando não soubermos mais o que fazer, que possamos entrar nesse local de oração diante de Deus. E uma oração não protocolar, mas o teu Pai, Ele quer ouvir aquilo que tem inquietado o teu coração. E Ele quer trazer para ti respostas. Mas muitas vezes, como vimos na situação de Abacuque, respostas que podem não ser a resposta que nós, na nossa própria sabedoria e entendimento, esperamos que seja. Pode ser que a resposta de Deus seja diametralmente oposta daquilo que tu espera. Mas que tu possa se alegrar, que é Deus te respondendo e te fazendo trilhar e crescer. Amém, irmãos? Assim, nós podemos passar por crises, lutas e calamidades, mas devemos manter a nossa fé. Precisamos compreender que nossa vida não deve ser governada pelas circunstâncias, mas a nossa vida é governada pela confiança inabalável no caráter do nosso Deus e na sua obra nas nossas vidas. O próprio Deus é quem governa tudo e todos, inclusive Ele governa a nossa vida. Que nos coloquemos nesse lugar de estarmos completamente rendidos para o seu governo. Que nada na nossa vida possa estar fora do governo de Deus. E por fim, irmão, já indo para o final, as circunstâncias, por mais caóticas que sejam, elas nunca vão anular o amor e o cuidado divino na nossa vida. Mas elas, com certeza, podem ser meios pelo qual Deus nos aprimora, nos molda, nos corrige, nos traz para perto de si. Amém? E a nossa esperança, assim como nós podemos ver em 1 Coríntios 15, versículo 19, que traz no tema da ressurreição, mas diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Irmãos, a nossa vida não deve ser baseada naquilo que nós vemos ou sentimos, ou achamos que pode acontecer. Não sei vocês, mas faz plano A, B, C, D, Z, né? Aí não falta número, aí faz feito o Excel, né? A, B, B, né? E aí vai tentando aumentar, mas não é isso. Que nós podemos ter essa certeza que a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Certa vez eu ouvi uma frase que dizia o seguinte: a palavra que deve brotar dos lábios do crente não é mais o até quando da dúvida, mas o apesar da fé. Eu não sei se vocês compreenderam, mas vou ler de novo aqui. A palavra que deve brotar dos nossos lábios não é mais um até quando da dúvida, ou seja, até quando, Senhor, eu ainda vou viver isso. Não é isso. Mas o apesar disso, eu vivo pela fé naquele que me chamou. A alegria do Senhor, irmãos, não depende da ausência de problemas, mas da certeza
que Ele é o Deus da salvação, do amor, e Ele tem compaixão por nossas vidas. Ele enviou seu próprio Filho para nos resgatar. E assim, Abacuque chega no capítulo 3, que é o capítulo que a gente conhece tão bem. Ou seja, Abacuque saiu de uma situação onde tinha uma sentença, um peso sobre o povo de Judá. Uma sentença e um peso sobre o que eles estavam vivenciando. E agora ele pode fazer a seguinte oração. Abacuque, capítulo 3, versículo 1. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu esplendor é como a luz e raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste e a pestilência. Segue os seus passos. Ele para e faz a terra tremer. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos. As colinas antigas se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Preparas o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. Torrentes de água passam. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas. Ao resplandecer a luz das tuas flechas similantes ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra. Na tua ira, pisa as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando descoberto dos pés a cabeça. Transpassas a cabeça dos guerreiros do inimigo, com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Alegrem-se, como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marcha com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi isso, e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a tua voz. A podridão entrou dos meus ossos, e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos quais não haja mais gado. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Então, irmãos, agora nós entendemos quão profundo é esse cântico de Abacuque. Não é apenas uma visão simplista diante das lutas e calamidades, mas é uma visão de quem compreendeu onde está a sua fé. Que compreendeu que lá no capítulo 2 ele escreveu que esse Deus, ele diz que a terra se encherá do conhecimento da glória dele, como as águas cobrem o mar. E aí, irmãos, que nós possamos compreender que o livro de Abacuque, ele apresenta essa experiência de fé. O livro de Abacuque
ele apresenta os temores do profeta, uma virtual percepção da falta de resposta da parte de Deus, uma preocupação do profeta pensando sobre o silêncio de Deus na sua situação. Depois, nós vemos uma grande perplexidade com a resposta de Deus, provavelmente diferente da resposta que o profeta imaginava. Posteriormente, nós vemos o profeta inquieto pela calamidade que se avizinha, mas aí ele compreende o desígnio de Deus e aí sim finaliza a sua trajetória com um maravilhoso cântico. Um cântico de confiança, de regozijo em Deus. Um canto de alguém que entendeu que vive para glorificar a Deus. Alguém que não enxerga as lutas, as circunstâncias visíveis, mas enxerga o que Deus tem para a sua vida. Alguém que tem uma fé inabalável, forjada no fogo da aflição. Alguém que entende que essa fé forjada na aflição não é algo passado, mas é uma experiência viva e real. Alguém que entende que pode confiar no Deus da sua salvação. Alguém que pode se apegar à palavra, que o justo viverá pela fé. Mas, irmãos, não quer dizer que não virão lutas e dificuldades. Nós vemos que a Escritura, lá em Hebreus 11, ela traz relatos de homens de Deus que tiveram sua fé provada. Nós vemos que a Bíblia, ela não esconde essa realidade. E muitas vezes temos que exercitar nossa fé em meio às lutas. E nós vemos que em Hebreus 11:1, nós vemos que a fé é a certeza das coisas que esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são invisíveis, das coisas que não são visíveis. E o texto continua falando, fala sobre os patriarcas, a fé de Abraão, a fé da sua descendência, e ele continua dizendo, pela fé, muitos homens lançaram-se ao desconhecido e incerto, a começar por Abraão. Outros conviveram com obstáculos. Alguns homens da fraqueza tiraram forças. Enfrentaram torturas. Foram mortos ao fio de espada. Cerrados ao meio e viveram como fugitivos. Andaram como peregrinos, passando fome e necessidade. Demonstrando que a fidelidade a Deus nem sempre está acompanhada com alívio terreno. Nem sempre nós sermos fiéis, buscar viver uma vida íntegra diante do nosso Deus. Ela vai nos proporcionar alívios de lutas e dificuldades que vamos enfrentar. Assim foi com a história de um dos missionários que eu mais gosto, que é Jim Elliot. Não sei se todos conhecem, mas a história dele, de Jim e da sua esposa Elizabeth, é uma história que, para mim, ela é muito impactante. Jim, ele se tornou pastor e ele entendeu que o Senhor tinha chamado ele para pregar junto aos indígenas do Equador. E assim ele o fez com a sua esposa e alguns outros irmãos. Eles foram lá no Equador e começaram um trabalho missionário junto com indígenas que nunca tinham tido contato com ninguém. E era uma tribo bastante violenta. E eles passaram vários e vários dias ali, meses, buscando ter um contato com aquela tribo, buscando estar próximo e uma abertura para que pudesse pregar o Evangelho. E começaram, né? Iam de avião, jogavam presentes, e assim foram buscando esse contato mais aproximado, até que um dia eles creram que poderiam chegar próximo e ter um primeiro contato.
E assim eles o fizeram. Pegaram um avião, os 4 irmãos entraram no avião, foram até ali. E, ao chegar, eles foram surpreendidos com um ataque violento daqueles índios, que dizimou com todas as suas vidas. As suas esposas, que estavam orando por aquele momento e pela dificuldade de ter algum retorno deles, começaram a se preocupar. Algumas autoridades foram acionadas, e aí, quando o resgate foi, eles viram realmente que os 4 missionários haviam morrido pelas mãos daqueles índios violentos. Que tragédia, não, meus irmãos? Né? Olhando friamente, com os olhos nossos, carnais, que tragédia. Mas a história não acabou aí. Aquelas esposas daqueles missionários, apesar da grande dor que sofreram, elas entenderam que a missão continuava com aquele povo. E aí elas foram dando passos de onde os seus maridos pararam, seus maridos mortos pararam, e assim começaram a buscar a evangelização daquele povo. E aquele povo foi alcançado. E um dos pontos altos que aconteceu é que, depois de um tempo, quando a filha de Jim Elliot, ela decide por se batizar, o assassino dele, que agora era o líder da igreja na tribo, ele é usado por Deus para batizar a filha daquele que um dia ele matou. E aquelas mulheres, elas vivenciam aquilo e dão graças ao Senhor, sabendo que, mesmo diante da luta, o Senhor, Ele tem nos chamado para vivenciar a sua vontade. E é por isso que Elizabeth Elliot, ela escreveu alguns livros, e algumas frases, para mim, são bem impactantes, que diz o seguinte: a fé não elimina os receios, mas sabe onde depositá-los. O segredo é Cristo em mim, não eu em um conjunto diferente de circunstâncias. Ou seja, não estão nas circunstâncias onde nós temos que nos apegar, mas sim em Cristo. Mantenha o seu coração tranquilo e deixe tudo nas mãos que foram feridas por amor a você. Mas, para mim, a maior frase é a que o próprio Jim escreveu no começo do seu trabalho junto com aqueles índios. Ele disse o seguinte: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Irmãos, não é tolice nós abrirmos mão daquilo que é deste mundo caído para obtermos aquilo que é eterno em Cristo. Desta forma, o livro de Abacuque é um chamado a nós transcendermos as circunstâncias, por mais desoladoras que elas sejam na nossa vida, por mais que para muitos o futuro é incerto e até mesmo é temeroso, que nós possamos encontrar uma alegria e força que reside unicamente naqueles que creem na obra de Cristo na sua vida e que foram alcançados pelo seu amor. Que possamos colocar nossa vida inteiramente debaixo do senhorio de Cristo. Que possamos compreender a soberania e o governo de Deus nas nossas vidas. Não nos movendo por nós mesmos, mas baseados naquele que nos chamou, direcionados por Deus, direcionados pelo Espírito Santo. Creio que Abacuque, ele compreendeu isso. Creio que Abacuque, ele começou o seu livro impactado, impaciente, achando que Deus nem sequer ouvia, nem estava enxergando a idolatria do povo de Judá. E aí, enquanto conversa com Deus, ele compreende o privilégio de saber que Deus, ele é o Senhor de tudo e de todos, e que ele governa entre as nações. Que não há nada que esteja oculto a ele. Não há nada que nós possamos achar que Deus não está vendo nem ouvindo. Não há nada que podemos achar que Deus não está preocupado, mas Ele está agindo. Muitas vezes pode ser que a resposta não seja aquela que nós esperamos, mas com certeza Ele está agindo. Então, irmãos, que assim como
o salmista lá no Salmo 100, a partir do versículo 1. Nós possamos, com base em tudo que ouvimos, louvar o Senhor dizendo: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém, irmãos?